E para terminar, então, eu vou falar agora de um modelo também que é muito famoso, que são os insetos, aqui especificamente Drosophila melanogaster, que talvez seja o inseto mais estudado de modo geral. E são os meus bichos favoritos, vocês devem saber. Por que a gente pode estudar inseto? Inseto já é um bicho mais complexo do que verme, tá? Mas ainda é muito fácil de criar, muito fácil, Drosophila especialmente, muito fácil de você criar mutantes. Você também tem uma biblioteca de mutantes que você consegue olhar, mas são um pouco mais complexos e bem mais relativamente mais próximos de mamíferos do que vermes, tá? Então, assim, órgãos mais complexos e órgãos com similaridade em relação a mamífero, tá? Então você pode, que você tem uma larva de mosca, tá? Que é a mosca adulta, e vários órgãos que são capazes de acumular lipídio, e o que eu vou chamar a atenção especial é esse que está aqui, que é o corpo gorduroso, tá? O corpo gorduroso ele é uma mistura de fígado e tecido adiposo, tá? Então ele produz proteínas importantes para a mosca e acumula gordura também, tá? Então você tem o corpo gorduroso da mosca aqui presente, mas ela também acumula gordura no intestino, então você consegue ver que o corpo gorduroso está cheio de gordura, está marcado aqui em vermelho. Você tem nas protoasas, então você tem diferentes locais que podem acumular gordura, mas o foco do metabolismo de lipídio em inseto é o corpo gorduroso, esse órgão que faz o papel de fígado e tecido adiposo dos mamíferos. Tá? Então vai ter muito foco no estudo de moscas para metabolismo de lipídio nesse órgão especificamente. As moscas são mais complexas, elas têm muitas coisas hormonais que são parecidas com o mamífero, como eu vou mostrar para vocês, tá? Então, primeiro, existe um hormônio chamado hormônio adipocinético, que é o similar ao nosso glucagon, para manutenção da glicemia, tá? Esse hormônio adipocinético ele é produzido num órgão chamado corpora cardíaca. E se eu faço a ablação da corpora cardíaca, tá? Se eu faço uma mosca que não tem corpora cardíaca, o que acontece? Então, que eu tenho a mosca controle. Se eu tiro a corpora cardíaca, a glicemia, tá medindo glicose e trialose na hemolinfa da mosca, que a hemolinfa é o sangue da mosca, tá? Então seriam os níveis plasmáticos de glicose, a glicemia da mosca. Quando você tira a corpora cardíaca, tem uma redução na quantidade de açúcar no sangue, ou seja, hipoglicemia. Se você recoloca a KH, tá? Que seria o equivalente a glucagon, você recupera mesmo que parcialmente essa glicemia, tá? Então, sem corpora cardíaca, você tem uma redução da glicemia e com tratamento com hormônio adipocinético que deixou de ser feito, você recupera a glicemia, o que mostra que esse hormônio seria o nosso similar a glucagon, tem um efeito hiperglicemiante, tá? Se eu deixar a mosca em jejum e ela não tem corpora cardíaca, ela fica hipoglicêmica, que mostra de novo que essa corpora cardíaca produz um hormônio com um efeito tipo glucagon, tá? Então, mosca tem glucagon. Mosca também tem insulina, tá? Então aqui, só que a insulina não é produzida no pâncreas, ele é produzido nos neurônios específicos, que são chamados IP6. Esses neurônios produzem insulina, um peptídeo muito parecido com a insulina, tem função muito parecida com a insulina, tá? E de novo, se eu meço a glicemia da mosca, a mosca selvagem tem esse nível de glicemia que, se ela não tem IP6, ela fica hiperglicêmica, ou seja, ela está com falta de insulina, tá? Se eu recoloco insulina nela, eu recupero a glicemia. Então mostra que de falta de ICPs, a falta de insulina deixa a mosca hiperglicêmica. As moscas têm até leptina, tá? Que é um hormônio produzido pelo tecido adiposo de mamífero que regula a fome e saciedade e o gasto energético. Tá? Então, em moscas, esse gene é chamado de UDP2. Se eu faço deleção desse gene, eu tenho uma redução dos níveis de TAG. Tá? Então aqui eu tenho o controle, tenho TAGC, tenho o controle e a mosca nocaute para leptina, o UDP2 ela tem menos lipídio. Tá? Agora, se eu reexpresso o gene UDP2 da mosca, eu recupero, aumento os níveis de tag de novo, tá? Então aqui eu tenho um aumento da quantidade, aqui o controle, tá? É o nocaute. Se eu recoloco o DP2, eu tenho um aumento dos níveis de tag. E se eu expresso leptina humana nessas moscas, eu tenho um aumento da quantidade de tag também. Então mostra que a leptina humana é capaz de recuperar a função dessa UDP2 de mosca, mostrando quão parecido esses hormônios são. Moscas têm SRBP, tá? Só que SRBP é diferente, é regulado de forma diferente em mosca,
porque os insetos, assim, os C. elegans também, tanto os vermes quanto os insetos são incapazes de produzir colesterol de novo, tá? Então eles não conseguem produzir seu próprio colesterol, eles precisam obter colesterol da alimentação. Então não faz muito sentido essa SRBP ser regulado pelos níveis de esterol, porque, bom, ele não vai conseguir regular sua própria síntese mesmo, tá? O que é interessante é que essa RBP, então ela é regulada pelos níveis de lipídio de modo geral, tá? Então essa RBP é inibido pela presença de palmitato, ceramida e esfingosina, tá? Então se eu coloco aqui nessas células palmitato, ceramida ou esfingosina, eu tenho uma inibição do processamento de SRBP, tá? A forma nuclear de SRBP some, tá? Mas, pô, qual é o lipídio que está fazendo essa regulação de SRBP? Na verdade, se eu faço inibição desse gene aqui, PETEC, que é fosfatidiletolamina citidiltransferase, ou seja, ela faz a síntese de fosfatidiletolamina, eu tenho bloqueio desse efeito. Tá? Então aqui eu tenho palmitato. Então quando eu coloco palmitato, ceramida ou esfingosina, eu bloqueio o processamento de SRBP, mas se essas moscas não têm, eu tenho a expressão reduzida de PETEC, ou seja, elas não conseguem fazer fosfatidiletolamida, eu perco esse efeito. Ou seja, o que está mostrando aqui é que, na verdade, quem regula o processamento de SRBP são os níveis de fosfatidiletolamida. Tá? Então, a fosfatidiletolamida funciona para mosca, como o colesterol funciona para mamífero na regulação da atividade de SRBP. E aí a gente consegue fazer um monte de experimento com mosca, porque é muito fácil você criar mosca, de novo, é muito fácil você fazer moscas mutantes. Tem biblioteca de moscas mutantes para conseguir fazer screenings, tá? Então vou mostrar alguns exemplos aqui de screening que são super interessantes para estudo de obesidade. Então aqui, nesse experimento, o que a gente tem? A gente tem uma biblioteca de moscas com RNA de interferência, tá? Então vou fazer cruzamento entre as moscas e vou fazer moscas que não têm a expressão de um gene, tá? A expressão de um gene está inibida, tá? E aí depois que eu faço isso aqui, eu pego essa mosca que não tem expressão de um gene, eu vejo se ela está gorda ou está magra, tá? E eu vou usar esse resultado. O que eles viram nesse experimento, tá? Eu tenho vários genes que estão envolvidos nesse processo, vários genes de diferentes processos estão envolvidos, deixando a mosca gorda ou magra, mas nesse experimento que ele foi interessante é que os pesquisadores viram que a via de Hedgehog, tá, que é uma via de sinalização que está presente em mamíferos também, está diretamente envolvida com a quantidade de gordura que essa mosca tinha. Então, se eu tinha genes que aumentavam a expressão, que ativavam a via de Hedgehog, se eu inibia a via, então eu tinha um aumento da quantidade de gordura. Tá? Por outro lado, se eu inibia inibidores da via, eu tinha uma redução da quantidade de gordura nessa mosca, de modo geral. Então, de alguma forma, Hedgehog, a ativação de Hedgehog está envolvida com o metabolismo de lipídio. Tá? Então, se eu inibia a via, eu tinha um acúmulo de lipídio. Se eu desinibia a via, eu tinha uma redução dos lipídios. E aí foram olhar isso em mamíferos. Tá? Será que Hedgehog tinha papel em obesidade de mamíferos também? Eles fizeram um camundongo knockout para Hedgehog. E eles viram que esses camundongos tinham menos tecido adiposo branco. Então, de fato, estava envolvido também. Você tinha uma redução do tamanho dos adipócitos. Tá? Então, o tecido adiposo marrom não era afetado, mas se olhava o tecido adiposo branco, além de você ter uma quantidade de tecido menor, os adipócitos eram os menores. Tá? Aqui está o controle, que tem células adiposas super grandes, e aqui eu tinha moscas camundongos com células de tecido adiposo menor. Tá? Então, eu já falei isso para vocês nas aulas passadas. Se eu tenho uma hiperplasia do tecido adiposo, isso é ruim. Tá? Então, se eu tenho células muito grandes, eu tenho uma tendência a diabetes. Tá? Então, esse tecido aqui, além de você ter menos tecido adiposo branco, você tem tecido adiposo mais saudável no controle. No nocaute, desculpa. E esses camundongos, embora tivessem menos tecido adiposo branco, eles tinham a mesma tolerância à glicose. Tá? Então, aqui os camundongos, se eu faço um teste de tolerância à glicose, esses camundongos têm a mesma tolerância. Tá? Então, a glicemia fica igual e a insulinemia fica igual também. Tá? Então, o gene que eu descobri em mosca, num screening, eu consigo ver que eu tenho um ovo-alvo para tratamento de obesidade e diabetes em mamífero. Além de fazer esse screening por medindo a quantidade de lipídio, eu posso fazer um screening por densidade, que é uma coisa
super curiosa, tá? Como as larvinhas são pequenininhas, eu consigo, por exemplo, colocar elas num gradiente de sacarose e ver se ela afunda ou se ela boia, tá? Então, por exemplo, se a mosca ela tá magra, tem pouco lipídio, ela fica pouco densa, ela fica muito densa, desculpa, então ela afunda. Se a mosca tá gorda, ela tá muita gordura, a gordura flutua, então ela vai ficar em cima aqui no tubo. Tá? Então eu posso fazer um screening que é uma coisa super fácil de ver, só ver a densidade da mosca, se ela tá boiando, se ela tá afundando, tá? Então dá para ver aqui, por exemplo, que esse gene aqui que eu sei que a mosca fica gorda, que é o ADP, tá? Elas ficam acumulando gordura e boiam no gradiente de sacarose, tá? E essa técnica então, permite identificar vários genes obesogênicos. Então, por exemplo, o CIR2, sirtuina 2, que eu já falei para vocês. Esses genes, então, por exemplo, nesse experimento, eu consigo ver que, de fato, as moscas, se eu tenho moscas nocaute para CIR2, elas ficam mais gordinhas, ou seja, a expressão de CIR2 é importante para manter a mosca magra. Então, aqui eu tenho, nesse experimento aqui, eu estou olhando as gotículas de lipídio, tá? Então, aqui é o controle. Tá? Vocês vão conseguir ver aqui que essa célula que está marcada aqui, ela super expressa CIR2 e ela tem uma quantidade de gordura menor do que as células em volta. Isso não é muito bom de ver porque ela é muito pequena, mas acreditem em mim, se você super expressa sirtuina 2, você tem um aumento de catabolismo de lipídios, a gente já sabe disso, e você tem uma redução na quantidade de gordura nessa célula. Isso então, um monte de gene foi descoberto baseado nesse screening por densidade. Então a gente tem vários genes que também são parecidos com moscas e mamíferos, tá? Então moscas também tem uma lipase chamada Brumer, que seria o ortólogo dela da TGL, tá? De mamífero, que eu já falei para vocês nessas aulas, tá? Então se eu super expresso Brumer, eu tenho uma redução da expressão da quantidade de triglicerídeos, estou medindo aqui a quantidade de triglicerídeos na mosca, tá? Aqui é a mosca sem Brumer, ela está nesse nível aqui. Se eu super expresso Brumer, ela tem uma redução da quantidade de lipídios. Então, esse aumento dessa atividade lipásica faz lipólise e reduz a quantidade de gordura que eu tenho presente na mosca. Tá? Agora, se eu super expresso uma Brumer que não tem atividade catalítica, eu não tenho efeito. Então, uma mutante no sítio ativo não tem capacidade de reduzir a quantidade de lipídio. Tá? E se eu faço um knockout da Brumer, tá? Então aqui é um Brumer knockout, tá? Ela tem um monte de lipídio, um monte de gordura, fica uma mosca obesa. E se eu reexpresso o Brumer, eu tenho uma recuperação do fenótipo. Então, se eu reexpresso o Brumer nessa mosca mutante, eu tenho uma redução na quantidade de gordura. Então, isso mostra diretamente que Brumer está envolvido com lipólise nas moscas. Essas moscas também têm lipase hormônio sensível, tá? Um parecido com lipase hormônio sensível. Se eu faço uma mosca mutante, dá para ver que eu tenho as gotas de gordura maior, tá? Que é o selvagem, tem as gotas de gordura aqui em vermelho. Se eu tenho mutante para lipase hormônio sensível, elas ficam com as gotas de gordura super maiores, tá? Então você tem um aumento das gotículas de lipídio, tá? E mesmo se eu boto as moscas em jejum, que fariam a lipólise, tá? Tem uma redução na quantidade, mesmo se ela não tem lipase hormônio sensível, se eu coloco em jejum eu consigo ver alguma redução no tamanho das gotículas. Isso indica que ela não é a única lipase envolvida com a lipólise, tá? E se eu faço uma dupla deleção de lipase hormônio sensível e Brumer, eu vejo um efeito cinético na quantidade, no tamanho da gotícula de lipídio. Tá? Então aqui eu tenho um controle. Se eu faço a deleção de Brumer, eu não vejo um aumento significativo do tamanho das gotículas de lipídio. Se eu faço a deleção da lipase hormônio sensível, eu vejo esse aumento, foi o que eu mostrei aqui em cima para vocês. Agora, se eu faço a deleção de Brumer e lipase hormônio sensível, eu tenho um efeito cinético, que mostra que essas duas lipases estão envolvidas com a lipólise. Um outro gene envolvido com a obesidade de moscas é essa PUDG, que é uma acil-4-sintetase, tá? E ela tá interessante que a gente consegue ver que você tem uma relação da obesidade com doença metabólica mesmo em moscas, tá? Então, tem essa acil-4-sintetase, ela está envolvida com a mobilização de lipídios. Então, que eu tenho a mosca controle, ela está com essa quantidade de gordura aqui. Se eu deixo a mosca em jejum, eu tenho uma redução da quantidade das gotículas de lipídio. Tá? Então, ela está mobilizando essas reservas. Agora, se ela é mutante para essa acil-4-sintetase,
ela não consegue mobilizar as gotículas de lipídios. Então, se eu faço deleção desse gene, eu tenho uma redução da mobilidade de lipídios. Isso faz com que a mosca fique obesa. E essa mosca obesa fica diabética. Eu tenho um aumento da glicemia da mosca. Então, eu tenho uma relação, nem mesmo em moscas, eu tenho uma relação entre obesidade e diabetes. Então, as moscas podem ser modelos interessantes para o estudo de doenças metabólicas. Ainda sobre a obesidade geneticamente causada nas moscas, tá? Eu tenho esse gene magro, tá? Ele é uma colesterol-esterase envolvida com a digestão de lipídios, tá? Então ela tem uma atividade colesterol-esterásica, tá? Então se eu superexpresso magro, eu tenho um aumento da atividade colesterol-esterase, tá? E se eu inibo a expressão de magro no intestino, eu tenho uma redução dos níveis de triglicerídeos na mosca, tá? Então aqui eu tenho quantidade de lipídios na mosca. Se eu tenho a inibição da expressão de magro lá no intestino, eu tenho uma redução da quantidade de lipídios que a mosca está estocando, tá? Então essa é uma lipase, uma esterase está envolvida com a digestão de colesterol, então provavelmente tem uma redução uma inibição da absorção de lipídios de modo geral, que faz com que a mosca fique mais magra. Além todas essas modificações genéticas que eu posso fazer com a mosca, eu também posso fazer modificações na dieta para deixar a mosca obesa e diabética numa coisa mais parecida com o que eu faço com o camundongo, uma coisa mais parecida com o que acontece com a gente. Então eu posso tentar reproduzir nas moscas uma dieta rica em gordura, uma dieta rica em açúcar, que a gente faz com o camundongo, eu mostrei nas últimas aulas para vocês, e ter efeitos parecidos do que eu vejo com o camundongo. Muito mais barato, muito mais fácil de trabalhar, e talvez encontrando genes que eu não fosse esperar, tá? Então, se eu dou uma dieta rica em gordura para mosca, eu tenho um aumento dos níveis de lipídio, tá? Independente do tipo de lipídio presente na dieta, tá? Então, que eu estou dando uma dieta rica em gordura, tá aumentando a quantidade de gordura, eu vou de 3 até 30% de gordura, e eu meço a quantidade de triglicerídeos na mosca. A mosca está engordando, tá? Independente do tipo de gordura que eu coloco, eu posso colocar ácido láurico, ácido mirístico, ou dieta rica em gordura, independente do que eu estou fazendo, eu estou vendo um aumento da quantidade de lipídios na mosca. Então ela engorda porque eu estou comendo uma dieta rica em gordura, tá? Esse aumento essa alimentação, uma dieta rica em gordura, causa um aumento da glicemia, então deixa a mosca diabética, tá? Então isso aqui, depois de 10 dias, depois de 5 dias numa dieta rica em gordura, eu já tenho um aumento da glicemia da mosca, então está indicando que a mosca está ficando diabética. E eu tenho um aumento da insulinemia no curto prazo. Então, 2 dias depois que eu dou 2 e 5 dias depois que eu dou a dieta rica em gordura, desse tratamento, eu tenho um aumento da insulinemia. Tá? Então, tem uma mosca que está ficando obesa, hiperglicêmica e hiperinsulinêmica, pelo menos a curto prazo, que são características que eu vejo em modelos de diabetes de mamífero. Então, ainda na dieta rica em gordura, eu tenho um aumento da quantidade de gordura nos tecidos cardíacos. Tá? Então, se eu dou uma dieta rica em gordura para a mosca, eu vejo um acúmulo de gordura no coração da mosca. A mosca tem coração. Isso depende de TOR. Então, se eu tenho uma mosca nocaute para TOR, eu não vejo esse acúmulo. Tá? E essa dieta rica em gordura reduz a função cardíaca. Então, se eu estou olhando aqui o período do coração, aqui o ritmo cardíaco, eu tenho uma mudança nessa função cardíaca. Tá? Então, uma coisa que eu também vejo em mamífero, a dieta rica em gordura causa acúmulo de gordura no coração e uma doença cardíaca. Eu consigo reproduzir isso em mosca. Tá? Mas isso depende de TOR. Então, se eu inibo a atividade de TOR nessas moscas, eu tenho uma redução dos níveis de TAG. Mesmo que ela está comendo uma dieta rica em gordura, se ela não tem TOR, ela não acumula essa gordura, então depende da atividade de TOR. Por que isso acontece? Quando tem inibição de TOR, eu tenho um aumento da atividade lipásica, tá? Então, embora a mosca esteja comendo mais gordura, ela está fazendo mais lipólise, então isso evita que ela acumule lipídio ali. E além disso, tem uma redução da expressão da ácido graxo sintase. Então, eu tenho uma mosca menos lipogênica e mais lipolítica. Isso impede que ela acumule lipídios quando eu tenho essa mudança na atividade de TOR. Além de uma dieta rica em gordura, eu posso fazer também uma dieta rica em açúcar e ver fenômenos parecidos com a mosca, tá? Então, se eu dou uma dieta, tanto uma dieta rica em açúcar,
Mas também uma dieta rica em gordura, uma dieta rica em proteína, aumenta a glicemia da mosca, mas uma dieta rica em gordura, ela fica especialmente hiperglicêmica, tá? E o aumento dos níveis de TAG, uma dieta rica em açúcar, tem um aumento dos níveis de TAG e um aumento das gotículas de lipídios no corpo gorduroso. Tá? Então eu estou ficando com uma mosca hiperglicêmica e obesa. Além disso, uma dieta rica em açúcar na mosca causa resistência à insulina, então aqui eu estou medindo a fosforilação de AKT, que é uma forma de você ver o quanto a via de insulina está funcionando. Quando eu dou insulina para a mosca, a AKT aparece fosforilada, mas se ela comer uma dieta rica em açúcar, essa fosforilação é menos forte, menos eficiente. A via de insulina está funcionando menos, tá? Então essa mosca está resistente à insulina. E além disso, uma dieta rica em açúcar causa um aumento da expressão de vários genes envolvidos e vários genes que produzem insulina na mosca. Então tem uma insulinemia também. Então eu tenho uma mosca hiperglicêmica, obesa, resistente à insulina e hiperinsulinêmica. Então eu tenho todas as características de um mamífero diabético nessa mosca. E eu tenho uma mudança de expressão de genes, tá? Uma mudança do perfil de expressão de genes que também reproduzem bem o que a gente vê em modelos de diabetes. Tá? Então, tem uma redução da via glicolítica, o que vai fazer com que a mosca fique cada vez mais hiperglicêmica, porque ela não vai estar consumindo essa glicose. Eu tenho um aumento da gliconeogênese, então também vou ter uma maior pressão de glicose, que vai aumentar a glicemia. Tem aumento das vias das pentose e fosfato. Aumento de beta-oxidação, então você tem um gasto maior de lipídio sem um gasto de açúcar, então mantém a glicemia alta. E tem um aumento de síntese e estocagem de lipídios, então vai deixar a mosca cada vez mais obesa. Tá? Tudo isso que eu falei aqui também acontece em modelos de mamífero. Então isso mostra que a mosca pode ser um modelo bem interessante para se estudar metabolismo de obesidade ou metabolismo de doenças metabólicas de modo geral. Então a dieta rica em açúcar também aumenta a glicemia, isso que é interessante, que isso depende de uma lipocalina, que também está presente em mamífero. Tá? Então aqui nesse caso, se eu dou uma dieta rica em açúcar para mosca, ela fica hiperglicêmica, tá? Então eu já tinha mostrado isso para vocês. Mas se eu não tenho essa lipocalina, tá? Que tem ortólogos mamíferos, essa mosca fica protegida dessa hiperglicemia. Então, um alvo interessante para a gente pensar em tratamentos para obesidade, por exemplo. Então, mostra que a gente pode usar esse modelo de mosca alimentada com uma dieta rica em açúcar para poder investigar novos genes alvos para tratamento de diabetes, por exemplo. Para terminar, então, vou falar aqui rapidamente de lipodistrofia. Eu não falei que ia falar de seipina de novo, vou aqui falar no final. Lipodistrofia é quando você tem a incapacidade de produção de tecido adiposo ou do estoque de gordura no tecido adiposo, e você acaba tendo essa gordura se acumulando em outros tecidos, e com isso você tem um desenvolvimento de diabetes, tá? Então, a seipina também, como eu falei lá em levedura, para vocês no início dessa aula, a seipina também está presente em insetos, tá? Então, você tem moscas mutantes para seipina, elas são mais densas, tá? Então, tá vendo aqui, elas ficam lá embaixo, elas acumulam, o que está indicando que elas estão acumulando menos gordura, tá? E de fato elas têm menos gotículas de lipídio no corpo gorduroso, que é o equivalente ao nosso tecido adiposo, tá? Então aqui eu olho em vermelhinho aqui a quantidade de gordura no corpo gorduroso da larva ou do adulto. E se eu olho as moscas sem seipina, elas têm menos gotículas de gordura lá nesse corpo gorduroso, mas por outro lado elas têm mais gotículas de lipídio no intestino. Tá? Então está mostrando que esse lipídio está acumulando em lugares errados, o que funciona bem como modelo para lipodistrofia. Tá? Então poderia ser interessante estudar essa mosca como modelo. E a lipodistrofia também acontece em moscas mutantes para lipina. Se de lipina para vocês também, está envolvida com síntese de triglicerídeos na via do glicerol fosfato. Então, se eu tenho uma mosca nocaute para lipina, dá para ver a olho nu que ela tem menos gordura estocada, tá? Aqui eu controle a larva, esse branco aqui é a gordura, a larvinha. E a mosca na nocaute, ela está basicamente transparente, ela quase não tem gordura. Tem menos corpo gorduroso. Tem menos tecido, menos corpo gorduroso, que é uma característica de lipodistrofia. E tem menos gordura, menos triglicerídeos acumulado, tá? Então, se eu tenho aqui uma mosca nocaute para lipina, ela tem menos lipina do que no controle.
Então, pessoal, isso que eu queria falar para vocês. Então, eu falei de vários modelos, então eu espero ter conseguido convencer vocês que esses modelos são interessantes para serem estudados. Eles não vão substituir os mamíferos, obviamente, mas você consegue fazer screening usando levedura, usando vermes ou moscas, você consegue analisar um monte de coisas que vocês conseguiriam fazer com células ou com mamíferos inteiros também. Mas é mais barato manter esses animais, você tem uma capacidade genética melhor, então você consegue fazer mutantes de modo muito mais fácil, você consegue screenar mais genes, então você consegue ter resultados rápidos e você consegue achar alvos que são interessantes para depois testar isso em mamífero, reduzindo a quantidade de trabalho, reduzindo a quantidade de dinheiro e reduzindo a quantidade de animais de laboratórios que são usados. Então espero ter conseguido convencer vocês de que isso pode ser interessante de ser feito. E aí, na próxima aula, a gente vai ter a nossa última aula, que a gente vai falar especificamente de metabolismo em obesidade. Então, até lá.